Boa tarde. Então, nós vamos continuar ainda no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. A gente tem que entender bem essas questões São duas parábolas sobre a forma como nós administramos os bens, né? E a gente precisa entender isso para a gente poder entender o texto sobre Zaqueu. E o texto sobre Zaqueu, ele é muito importante, porque ele é o final da caminhada de Jesus para Jerusalém. Então, Jesus termina o caminho essa grande viagem de 10 capítulos, que ele faz, o resumo, o centro da vida de Jesus é a viagem, como a gente tem visto desde ontem, é a viagem que ele faz, né, para Jerusalém. E a chegada é a casa de Zaqueu. Então, Zaqueu fecha a viagem de Jesus, né? Ele fecha o texto de Zaqueu, ele conclui essa parte central do Evangelho de Lucas, que é a grande viagem para Jerusalém. Então, e Zaqueu, ele é o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. A gente já esclareceu um pouco ontem, não é? Mas aí a gente retoma para vocês entenderem bem por que detestavam os cobradores de impostos. E para a gente entender a situação de Zaqueu, é necessário todos esses textos sobre o uso, a administração dos bens. Então, para concluir a parábola do administrador desonesto, em Lucas 16, 9, é dito: e vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Aqui há uma informação primeira, é que o dinheiro, a riqueza, é da iniquidade. Então quer dizer que todo o nosso bem material é iníquo. Pode ser honesto, mas é iníquo. Por que é iníquo? Por que é da iniquidade? Porque não há equidade. Equidade é quando as pessoas todas têm os seus direitos, os direitos que são de todos, estão satisfeitos. Todos têm que ter alimento. Se todos têm alimento no mundo, se não falta alimento para ninguém, existe equidade em relação ao alimento. Se todos têm direito a uma moradia, a uma casa, e todos têm uma casa para ficar, então existe equidade a respeito da moradia. Mas o que acontece? É o oposto. O que nós vemos nesse mundo é a iniquidade. Uns têm e outros não têm. E se para a Torá, para o Pentateuco, se alguém tem e outro não tem, isso mostra o egoísmo, é fruto do egoísmo, porque Deus deixou tudo para todo mundo. Então, quando Deus quis a presença do ser humano nesse planeta, Ele não criou pessoas ricas e outras pobres. Ele criou pessoas. Se houve uma distinção entre uns têm e outros não têm, isso não é de Deus. Porque Deus nos criou para sermos uma família, uma grande família universal. E numa família, todos os filhos recebem a alimentação adequada, que eles têm direito de adequada. Adequada, ainda tem isso. Não é? Porque às vezes as pessoas necessitam de coisas que outros não necessitam. Então veja, se uma pessoa, ela, por causa de um problema de saúde, ela tem que passar por uma dieta, tem crianças que têm problema com glúten, tem alergia a glúten.
Então elas têm que ter, para aquelas que têm a rejeição ao glúten, elas têm que ter um alimento adequado. Então não é equidade eu dizer, não, aqui todo mundo come pão, todo mundo é meu filho, todo mundo come pão, e esse aqui que come pão e rejeita pão, ele tem que comer pão, porque é uma questão de tratar todos por igual. Não, é uma questão de equidade. Aquele que tem uma rejeição a glúten não pode comer aquele pão que os outros comem, porque ele tem uma necessidade diferente, né? Isso é equidade. É quando as pessoas têm as suas necessidades satisfeitas. Quando elas têm aquele direito que elas têm, aquele direito básico, que tem a ver com a vida e a dignidade delas, se aquilo elas usufruem, então aí existe a equidade. Se não usufrui, existe iniquidade. Então as pessoas rejeitam isso e dizem, mas eu ganho honestamente. Sim, você ganha honestamente. Não estou duvidando. Equidade não é desonestidade. Equidade quer dizer que todos nós, somos pecadores, porque senão todos teriam que comer, todos teriam de morar, todos teriam um trabalho digno, não é? É muito fácil a gente dizer assim, as pessoas que estão desempregadas é porque são preguiçosas. É muito fácil dizer isso, nem todos. Todos têm direito à educação, todos estão indo para a escola, tem lugar que não. Todos têm direito a exercer a religião de sua escolha. Todos podem exercer a religião de sua escolha? Não. Certo? Então, no mundo existe equidade. E os bens materiais são os que mais demonstram a iniquidade. No mundo está cheio de iniquidade. Os bens materiais, eles estão mal distribuídos. Eles estão iníquos. Uns têm muito, outros têm algum tanto e outros não têm nada. E não tem nada aquilo que é de direito, como as coisas básicas, como alimentação, saúde e moradia. Certo? Então, é por isso que é dito, olha, faça amigos, quer dizer, não é? Faça como o administrador desonesto. Pense pelo menos no seu futuro. Seja egoísta a ponto de querer pelo menos, não é, fazer a coisa certa. Use o seu egoísmo de forma certa, é isso que ele está dizendo, né? Quer dizer, esse evangelho quer dizer, a gente não presta mesmo. Mas já que a gente não presta, vamos pensar pelo menos no nosso futuro. Ele diz, faça amigos com o dinheiro da iniquidade. Primeiro, saiba que seu dinheiro, seus bens materiais são iníquos. Porque eles não lhe pertencem, são verdadeiramente de Deus, e estão com você para que você administre, para que eu administre, e eu administro mal, e você administra mal, e por isso eles se tornam iníquos. Agora, se você pelo menos diminuir a iniquidade partilhando, só isso já é suficiente para esses seus amigos, quer dizer, aqueles que foram favorecidos, te recebam nas moradas eternas. Para o judaísmo, a justiça tem um poder intercessório. Eles chamam a justiça de tzedakah, e eles não têm a palavra esmola. Por quê? Porque para o idioma de Jesus, quando você dá alguma coisa a um pobre, você não está dando, você está fazendo justiça, é direito dele. Então, os pobres no Antigo Testamento, eles não pedem esmola, eles exigem justiça. Então, às vezes na nossa Bíblia, lá no Atos dos Apóstolos, é traduzido no capítulo 3, que tinha um coxo pedindo esmola na Porta Formosa. Isso não dá certo na linguagem de Jesus. Na linguagem de Jesus, o idioma de Jesus tinha um coxo na Porta Formosa exigindo justiça. Então, todas as vezes que alguém passava naquela porta, a Porta Formosa é a porta que dá entrada aos átrios das mulheres. É a porta do templo. Porque o templo propriamente dito, começa com o átrio das mulheres. Porque todos nós viemos ao mundo através da mulher. Então, para entrar no templo, falar com Deus, passa primeiro
pelo ato das mulheres, para ninguém se esquecer, né, que está nesse mundo que se deve à mulher. Né? Então atravessa o átrio das mulheres. E o coxo era sabido. Ele sabia da cultura, da religião, e sabia que ninguém poderia ir lá dentro fazer orações tendo um necessitado na porta, porque aí a oração não valia, que ama a Deus e ama o próximo. A oração não valia, Deus não atendia. Então ele ficava bem na porta de entrada e todo mundo que passava dizia: Tzedakah, me dá caminho. Tzedakah quer dizer justiça. Faça justiça, porque o que está havendo é uma injustiça. Você tem e eu não tenho. Isso é injustiça. Aí então as pessoas davam a ele dinheiro para poder entrar no templo. Mas quando chega os apóstolos, coitados dos apóstolos, não tem dinheiro nenhum, é o jeito de curar, né? Porque eles também não podem entrar lá deixando o coxo sem dar nenhum trocadinho para ele. Então, não existe essa coisa de dar esmola, porque para eles, quando alguém necessita e você dá, você só está diminuindo a iniquidade. Porque se existe alguém que não tem o que comer e você tem o que comer, é porque existe iniquidade. Né? Então, aqui esse versículo 9, a primeira coisa que diz assim esse gesto de diminuir a iniquidade, né, fará com que esse gesto mesmo já intercede, já testemunha por você diante de Deus, já pode te conduzir às moradas eternas. Obviamente, isso aqui não entra a questão do mérito, é graça, porque se você tem, saiba, você não tem, é de Deus, você está só administrando, já é graça. Já é graça você estar aqui, eu estar aqui, já é graça ter algo que é de Deus para administrar, já é graça. Então o que eu estou é partilhando aquele dom, aquela graça que eu recebi. Então esses carros que tem escrito assim, foi Deus que me deu, tá certo. Mas Deus lhe deu, não foi porque você é gente boa e Deus paga e ajuda quem está na igreja, ou, né, dando dízimo, a oferta, ou fazendo engajamento, cantando, pregando o evangelho. Ele dá porque ele é bom. E se você tem, e você diz, Deus me deu, coloca escrito lá, é bom você se perguntar por que o outro não tem. Saiba que todo mundo tem direito a um transporte para ir trabalhar. Então, por que você tem e o outro não tem? Diminua a iniquidade. Por que não trabalhou como eu trabalhei? Será que é só questão de trabalhar, né, Afonso? Será que é assim, eu trabalhei e Deus me deu. Aí o outro não tem, Deus não deu porque não trabalha. É isso? É só esse o problema? Não é. O problema não é com Deus, o problema é a gente. O problema é que a gente queira ou não, nossos bens materiais são marcados pela iniquidade. Mas ele diz que as moradas eternas é um jeito de falar na vida pós-morte, né? Daqui a pouco a gente vai ver a tal da... Quando a gente chegar na realidade da morte, isso está a nosso favor. Né? Esse ato de diminuir, esse gesto de diminuir a iniquidade já está a nosso favor. E aí é dito no versículo 10, quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. O que ele está dizendo? O mínimo para ele são as coisas materiais. E o máximo para ele ou o muito, são as coisas eternas. São as coisas espirituais. Ele diz assim, se você não consegue administrar uma coisa material que não é sua, é de Deus, você está apenas administrando, como é que Deus vai lhe confiar bens espirituais? Não é? Como é que Deus vai lhe confiar um tesouro maior se você não consegue dar conta de administrar corretamente uma coisa que é passageira e que você não vai levar daqui? Como é que Deus vai lhe confiar? Como é que Deus vai lhe confiar pessoas? Como é que Deus vai lhe confiar um dom? Se você não consegue administrar uma coisa que se corrompe, uma coisa que você não leva, como é que você vai administrar o que você vai levar? Porque o bem espiritual você leva. Todo bem que você fizer aqui, você leva.
É o que a gente leva, é o amor que a gente tem, né? A partilha que a gente faz. Então, como é que Deus vai confiar? Ele está dizendo, certo? Então, se você usa o bem material para aumentar a iniquidade, como é que Deus vai te confiar? Por exemplo, a liderança. Aí você vai fazer um estrago mesmo, aí eu vou fazer um estrago. Porque se eu já uso um bem material que eu não levo, eu já uso mal para ser mais do que os outros e ser mais favorecido do que os outros, na hora que eu tiver um papel de liderança, por exemplo, eu vou aumentar a iniquidade. Aí eu vou favorecer os que são meus, os que me bajulam. Aí eu vou usar esse encargo, essa missão para ter poder, para ter abuso de poder, para enriquecer, para ficar confortável, para me acomodar, para não trabalhar, para oprimir os outros. Então, como é que vai ser confiado o que é o muito, se você não é fiel no mínimo? O mínimo é isso. Então, ele diz assim, no versículo 11: portanto, se não fortes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, que é isso que eu estou dizendo, estou falando, se você não é fiel no dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem, que é o espiritual? Se não fordes fiéis em relação ao bem alheio, é de Deus, não é meu? Não é? Se não fordes fiéis ao bem alheio, quem vos concederá o vosso? Quer dizer, o que é meu? A herança que eu vou receber. E qual é a herança que eu vou receber? A vida eterna. Mas se eu não dou conta nem de administrar aquilo que não é meu, porque eu não vou levar, como é que eu vou administrar a vida eterna? Quem vai me confiar isso? Viu? Então, esses textos de Lucas, ele é incisivo contra essa questão do dinheiro. E aí no versículo 13 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro. Lá no Antigo Testamento, ninguém poderia servir ao Deus de Israel e a Baal. Ao Deus de Israel e aos ídolos. Ninguém podia. Deus não tem concorrente. Se você quiser servir o Deus de Israel, tem que servir só o Deus de Israel e eliminar os outros. E o problema é que os hebreus queriam servir o Deus de Israel e servir Baal. No Novo Testamento, não é mais Baal. Não é mais o Deus cananeu. O Deus que quer concorrer com o Deus de Jesus Cristo é o Mamon, a riqueza. E é interessante que Lucas está escrevendo em grego, e Mamon é um termo aramaico, mas ele coloca lá no texto dele, Mamon. Aqui em português, as Bíblias às vezes colocam dinheiro, mas lá está escrito Mamon, o nome do Deus. Por quê? Porque essa raiz de Mamon é a mesma raiz de Amém, é a mesma raiz de Emuná, que quer dizer fé. E é uma raiz que quer dizer assim, é em quem eu me baseio, é em quem eu ponho minha confiança, é o chão que eu piso, é aquilo que me sustenta, é a minha tábua de salvação para eu não naufragar, é o rochedo que eu encontro no meio do mar quando estou nadando e me seguro para não afogar, para não afundar. Né? Então quer dizer tudo isso. Então eu não posso fazer do dinheiro o chão onde eu piso, aquilo em que eu me baseio, o meu alicerce, aquilo que me sustenta, a minha tábua de salvação. Eu não posso fazer disso, porque senão ele se torna o meu Deus. E aí não tem lugar para Deus, Deus de Jesus Cristo. Então o que ele está fazendo faça uma escolha. Igual Josué quando ia entrando na terra prometida. Josué disse, agora vamos resolver qual é o Deus que a gente vai servir. Aí o pessoal diz, rapaz, você está maluco, né? É claro que nós vamos servir o Deus que tirou a gente do Egito, a gente vai servir o Senhor, né? Adonai, Javé. Aí disse, rapaz, eu acho melhor a gente não servir o Deus que tirou a gente do Egito, não, porque é complicado. É complicado porque se você for servir esse Deus, você só pode ter ele, não pode ter outro não.
e vocês são muito infiéis. Eu e minha casa, a gente vai servir o Deus que nos libertou do Egito, mas eu acho melhor vocês escolherem outro. Não, a gente quer esse. Ah, não, mas vocês não dão conta, não. Porque vocês querem servir ele e servir outro. E só pode servir ele. Não, a gente se compromete. Vamos lá, todo mundo junto se comprometeu a servir o Deus de Israel. Na hora que entraram na terra, vai servir Baal. Servir Baal, servir um, servir outro. Então, no cristianismo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, pessoal. Continua a mesma coisa do Antigo Testamento. Por isso que ele vai dizer logo em seguida, não é? O que os fariseus, não é? No versículo 14, acho estranho. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e ficaram zombando. Aqui no Piauí a gente dizia mangando. Mangando dele. Jesus lhe disse: vós sois os que querem passar por justo diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é exaltado para Deus, para os homens, é abominável diante de Deus. Quer dizer, aquilo que é a mentalidade do mundo, que é você, não é? Desde de ser besta, negócio de ficar repartindo os bens, negócio, isso aí, não é? O ter dinheiro, ter poder, ter fama, ser uma celebridade, é que é o exaltado desse mundo. Isso aqui é chique, isso aqui é culto, isso aqui é bom. Isso aí é abominável para Deus. Então mostra que realmente aquele homem rico da parábola, do início, aquele do versículo 1, que vai representar Deus, Deus é um homem rico diferente. Ele funciona ao contrário. O que é o bom para cá é abominável para ele. E o que é bom para ele é abominável para cá, para esse mundo. Né? E aí é que a prova de que a coisa continua igual, quer dizer, no Antigo Testamento, você tinha que escolher se ia servir o Deus de Israel ou se ia servir outro Deus, que o Deus de Israel não aceita concorrente. Agora também, isso está valendo. Só que, em vez de ser escolhido entre Javé e Baal, agora a escolha é entre Mamon e Javé. Certo? Aí por isso que ele vai dizer no versículo 16, a lei e os profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, vão até João. Né? Daí em diante é anunciada o Evangelho do Reino de Deus. E todos se esforçam para entrar nele. Quer dizer, as pessoas são capazes de qualquer coisa quando elas são atingidas pelo Evangelho. Elas são capazes de diversas renúncias quando elas são atingidas pelo Evangelho. Elas são capazes de distribuir os bens. Elas são capazes de renunciar a uma família, aos bens, a tudo por causa do reino. Elas se esforçam. Elas têm um esforço, elas usam a força para entrar no reino. Elas querem entrar no reino. Não é? Então, esses valores todos do mundo, eles se tornam pequenos. E a gente vai ver amanhã nas parábolas que valorizam o reino, né? Então, se tornam todos esses valores pequenos, né? E insignificantes em relação ao reino. Então, para ele dizer que isso está valendo, que a escolha entre Deus, né, e outro concorrente está valendo, no versículo 17 ele diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que um só ponto ou vírgula cair da lei, quer dizer, da Torá. Então está valendo. Lá era a escolha entre Baal e Javé, aqui é a escolha entre Mamon e Javé. Não dá para servir a dois senhores. Então, isso aí é muito forte. E aí, eles a partir daí, é que vai começar a segunda parte, né? Que é outra parábola sobre o uso da riqueza, que é a parábola do Lázaro, o pobre Lázaro. Que vai apenas desenvolver esse tema da parábola do início do capítulo 16. Mas é o mesmo tema. Né? Lá vai dizer assim: olha, eu vou mostrar que teve um que foi esperto, que ele soube administrar, ele soube o que agradava o patrão. O que agradava o patrão é partilhar.
Ele foi esperto. E aqui, vamos ver o que acontece, se esse aqui é esperto ou não. Porque o que acontece se você não deixar nunca se tocar pelo Evangelho e continuar administrando mal? Lá vai. Versículo 19. Então, capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico, é igualzinho a outro, um homem rico, né? Que se vestia de púrpura e linho fino. Poxa, isso aqui é para mostrar o tanto que o cara era rico. Muito rico mesmo. Esse detalhe da veste dele é dos riquíssimos. Muito rico. Outra coisa que mostra que ele é muito rico. E cada dia se banqueteava com requinte. Ora, eles estão lá no Oriente, né? E lá nessa cultura, felicidade é sempre comparada com um banquete. Por quê? Porque as coisas são muito difíceis. Então, quando você puder fazer um banquete, é porque a coisa está muito boa. Então, quando ele quer falar da fartura, da bonança, da riqueza, da felicidade, ele fala logo no banquete. Aqui é dito que todo dia, diariamente, não era uma vez ou outra não, o cara estava num banquete, fazia um banquete. Com requinte, um senhor banquete. Versículo 20. Um pobre, chamado Lázaro, estava à sua porta, coberto de feridas. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães iam lamber as feridas. Então veja, o pobre tem nome, chama-se Lázaro. Lázaro quer dizer a mesma coisa, não é, que Eliezer em hebraico. Quer dizer, aquele que é amado por Deus. Amado por Deus. Ele tem nome, o rico não tem nome. Ele é desfigurado, ele é sem identidade, porque ele não é humano. Nós somos humanos quando nós praticamos atos humanos, e não é possível. Uma pessoa riquíssima, vestida de linho e de púrpura, um banquete rico todo dia, não se sensibiliza com um que está passando fome, querendo comer as migalhas. Olha, quem é que quer comer as migalhas? O filho pródigo. O filho pródigo, ele não tem o que comer e ele quer comer a ração dos porcos e isso é negado. E aqui volta a coisa do filho pródigo. Ele quer comer as migalhas que caem da mesa. Não é? Bom, o versículo 22. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Agora não vamos tomar isso aqui ao pé da letra, pelo amor de Deus. Tem gente que diz aí, quando a gente morre, a gente vai para o seio de Abraão. Gente, número 1. Seio aqui quer dizer útero. Vocês já viram algum homem ter útero? Abraão não pode ter útero. Né? Ir para o seio de Abraão quer dizer estar de volta para casa, e chegar para suas origens, se reencontrar com seus antepassados. Não é? Então, para eles é o seguinte, vamos lá. Para eles, a identidade da pessoa tem a ver com a família. O pior crime que a pessoa cometia, quando ela cometia um crime muito grave, ela era expulsa da aldeia. O pior que podia acontecer não era prender alguém, era soltar alguém. E dizer, agora você vai para longe da gente. Né? Então, o que as pessoas queriam, quando elas estavam afastadas de casa, era voltar para casa. Voltar ao útero, à casa paterna. Lá até o filho querendo voltar. Quando está longe, passa necessidade, quer voltar. Então, aqui é uma forma de falar na felicidade. Quando se está longe, o que se quer é ir para casa. Então, por exemplo, eu estou há 25 anos fora da minha família, na comunidade. Qualquer problema que eu passe, meu maior desejo era estar em casa. 25 anos. Eu disse, poxa, hoje eu daria qualquer coisa para estar em casa. Certo? Então, lá naquela cultura, isso é mais forte. Então, quando diz assim, que o pobre morreu,
e ele foi para o seio de Abraão, quer dizer, ele está numa situação confortável, acolhido, feliz. Ele não está mais exilado, ele não está mais numa situação de sofrimento que só é vivido porque está fora de casa. Porque passa fome. A gente passa quando a gente está longe da gente, que na hora que a gente está perto de alguém que quer ver a gente não passa fome não. Não é? A gente não passa necessidade não, a gente diz assim, olha, lá em casa não tem o que comer. Aí imediatamente quem nos ama dá um jeito. A gente só passa fome se a gente estiver num exílio, numa terra distante, num lugar que as pessoas não queiram bem a gente. Isso aqui quer dizer o seguinte, o que eles estão querendo dizer, acabou o exílio do povo. Ele voltou para casa, ele está junto dos seus, ele está confortável, ele está acolhido, ele está bem. É isso que quer dizer. Ele morreu e está tudo bem. Ele morreu e está se sentindo ótimo. É só isso. É o modo deles falarem. Foi para o útero do pai. Não fica estranho? Voltou para o ninho. Olha, gente, mas a gente também usa expressões para morrer. Ele foi para a cidade dos Pejão, bateu as bolas, pegou o chuteiro. Por que a gente tem direito de dizer essas bobagens? A gente não tem direito de dizer uma coisa mais profunda do que essa? Voltou à casa paterna, está bem. Então quer dizer, ele morreu e está tudo bem. Agora, quando o rico morre, continuação do versículo 22, morreu o rico e foi sepultado. O rico, para ser sepultado, teve que passar pelos rituais funerários, ter a pompa. O rico morria, né? Até os provérbios dizem, tem uma coisa que me deixa chateada. Tem um provérbio que diz isso, eu fico chateada. Eu vejo uma pessoa que é boa, morre e às vezes não tem nem onde enterrar. Eu vejo uma pessoa que passa a vida inteira fazendo mal, é rico, tudo vai bem, morre e chamam uma banda de música, chamam tudo, até para morrer, morre bem. Né? Eles quando dizem assim, o rico morreu e foi sepultado, quer dizer, ele recebeu honrarias, ele recebeu funerais, rituais funerários, encomendação do corpo, né, Afonso? Né, Alberto Luiz? Foi lá o Alberto Luiz encomendar o corpo. Ai, meu Deus, eu sei muitas fofocas que essa peça aqui. Então, o rico recebeu as honrarias terrenas porque ele tem poder aquisitivo e quando tem poder do dinheiro, até quando morre e está indo para ser sepultado, ainda está né, sendo honrado, né? Mas aí, vamos ver agora o que é que acontece, né? Olhar daqui olha, ele morreu, foi sepultado. Agora vamos olhar, né, a continuidade da situação. Em vez de dizer que ele foi para o seio de Abraão, é dito que ele foi para o Hades. Hades ou mansão dos mortos, ou infernos, mas não é isso a ideia de inferno que a gente tem. Hades é uma palavra grega que quer dizer assim, a situação de estar morto, né? A realidade da morte. O que acontece quando se morre? Só isso. Não está falando de outras coisas não. Está falando, ele foi para a mansão dos mortos, nós diríamos hoje. Para a região dos mortos. Para o lugar dos mortos. Ou como diriam lá no interior. Aonde os mortos vivem. Que em vez de viver, vivem. Lá para onde os mortos vivem. E aí, ele está sendo provado. Às vezes as Bíblias dizem assim, num lugar de tormento. Não, em grego não está dito um lugar de tormento. Não. Tormento é uma pedra que se usava para testar o quilate, né? Fazia um risco na prata ou no ouro e testava se era de um quilate maior ou menor. E servia também para torturar as pessoas, para a pessoa confessar que estava errado. Tormento era um instrumento para fazer as pessoas confessarem um crime. Chamava tormento. Uma versão da sua Bíblia? A minha versão, esta aqui que está diante de mim, é a antiga Bíblia de Jerusalém. Mas o que eu estou traduzindo é a partir do grego mesmo, né? Que coloquei as palavras gregas aqui do lado.
Então, em meio ao tormento, quer dizer, sendo obrigado a confessar o crime, levantou os olhos. Não se esqueça que é uma parábola, né? Vamos ver que a parábola é extremamente simbólica, ela usa coisas para comparar. Então, a gente tem que imaginar uma pessoa que cometeu um crime, ser levado e diz: agora você vai confessar. Eu torturo com o tormento, que é a pedra, e aí você vai dizer: não, eu confesso, né? Então, confessar. Então, quando ele está sendo provado, quando ele está sendo forçado a confessar, ele viu bem longe Abraão e Lázaro no útero de Abraão, obviamente, né? Quer dizer, Lázaro está junto com Abraão, numa tenda, numa casa, numa boa. É o jeito que eles falam. E aí ele diz: pai Abraão, tem piedade de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois eu estou em tormento nessa chama. Aí todo mundo pega a paneleta, já vê o rico lá pegando fogo, cão de chifre, rabinho, com a seta, tridente cutucando nele lá, jogando dentro do espeto lá, e dentro do camburão cheio d'água fervendo, óleo fervendo, sei lá o que. Gente, isso aí é tudo imaginário popular. O que ele está dizendo é: do jeito que banquete significa a felicidade, a sede significa uma tristeza extrema. Olha, lá na região onde Jesus nasceu é muito seco, parece com nosso sertão, né? Nordestino. Então, a gente, em poucos minutos, quando a gente começa a andar no deserto, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque todo o líquido, toda a umidade do nosso corpo começa a evaporar. A gente sente uma sede que não é na garganta, é no corpo todo. E a gente tem que se manter andando, porque se a gente parar e dar aquele cansaço, se a gente parar, a gente morre, porque evapora toda a água que existe no nosso corpo. Primeiro a gente desmaia, depois a gente morre. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, veja, para eles, a sede é uma coisa de sofrimento extremo. Então, quando ele quer falar uma felicidade, uma grande felicidade, banquete, música, festa, comida, bebida, vinho, certo? Quando ele quer dizer uma grande tristeza, ele diz sede. Sede. Então, o que ele quer? Aqui isso quer dizer o seguinte: ele está numa grande tristeza. Ele está numa infelicidade. Antes ele estava na felicidade, banquete, agora ele está na infelicidade, sede. Né? Então Abraão respondeu: filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Você recebeu os bens e ele recebeu os males. E por que Lázaro recebeu os males? Porque aquele que recebeu bens não distribuiu, não partilhou. Não é? Se banqueteava enquanto o outro morria de fome. De fome e de doença na presença dele. Ele nem estava aí, nem sensibilizado. A dor do outro não impedia que ele comesse e bebesse à vontade enquanto o outro estava doente, passando fome. Na frente dele. Certo? Aí, agora, porém, ele encontra aqui consolo. E tu és atormentado com os males. Antes ele foi provado com os males e venceu. Você foi provado com os bens e não venceu. Foi reprovado. Agora você está numa situação de prova. Você tem que confessar o seu crime. Né? Tem que confessar o seu crime. Aí ele diz: e além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não passem, nem tampouco atravessem de lá para nós. Isso aqui também você tem que imaginar as cidades antigas, as coisas antigas, que eles faziam um abismo, um buraco enorme, uma vala grande,
evitar que as pessoas passassem de um lado para o outro. Então você tem uma cidade, você mura, e aí você cava um abismo ao redor e impede que qualquer um passe de lá para cá ou daqui para lá, a não ser que você queira. Você faz uma ponte, que levanta, né, e baixa. Na hora que você quer que alguém atravesse o abismo, a ponte baixa. Na hora, lá vem os inimigos para atacar a minha cidade. O que eu faço? Levanto a ponte, só tem um abismo, eles não passam de lá para cá, não podem nos atacar. Isso era muito comum no Império Romano, na época que esse texto é escrito. Esse texto é escrito por Lucas, que é um estrangeiro, que via isso muito. Isso permaneceu na Idade Média, nos castelos. Era uma forma de defesa ter um abismo. Aqui o abismo, ele foi sendo construído todo dia. Todo dia o rico cavava o abismo entre ele e o pobre. Todo dia, todo dia. Por quê? Porque havia uma insensibilidade. E nunca aquele pobre passou do lugar do mendigo para o lugar de irmão, para estar ao lado do rico, comendo junto com ele. Nunca. Então agora, o rico não passa do lugar onde ele está para o lugar onde o pobre está. Então, o que esse texto está dizendo é que você não cria abismo entre vocês. Nós não podemos criar abismos da insensibilidade entre nós, porque eles vão ficando intransponíveis, difíceis de transpor, de passar alguém de um lado para o outro. Muito difícil. Vão ficando cada vez pior. Então o pobre estava ali querendo comer as migalhas, e havia um abismo entre ele e o rico, que se banqueteava, que se vestia de linho, que se vestia de púrpura, enquanto o outro passava fome e estava coberto, não de linho, não de púrpura, mas de feridas. Ele não se sensibilizava nem quando os cachorros não viam a ferida dele. Daquele pobre, ele não se sensibilizava. Ele nunca se sensibilizou. Havia um abismo entre dois corações, que foi sendo cavado a vida inteira, até que os dois morreram. A vida inteira foi sendo cavado esse abismo, até que os dois morreram. Quando morreram, aí foi que se viu que existiu o abismo. E aí, o que o rico quer? Resolver a coisa à maneira do rico. Como é que o rico resolve a maneira? Faça isso para mim, não é? Querendo ser favorecido. Pai Abraão, eu tenho uns irmãos lá, né? Então como é que é? Ele replicou, versículo 27. Pai, eu te suplico, envia então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para o tormento, para ter que confessar o crime, para essa situação que eu estou. Vá lá, para eles não fazerem, faça com que Lázaro vá lá e fale com eles. Aí Abraão vai dizer, mas meu filho, versículo 29, ele tem Moisés e os profetas. Que é Moisés e os profetas? Bíblia, Antigo Testamento. Eles têm a Escritura. Na Escritura isso já está dito. Ele já tem a Escritura. Todo sábado ela é lida e explicada. E ela diz isso. O Antigo Testamento é tão bom que ele diz assim, você não roubarás, mas aí diz para o rico, você não vai colher a sua roça inteira. Lá no Levítico 23 diz assim, olha, você não vai colher até o final da roça, você vai deixar um limite. Quando for chegando perto do final da roça, você não colhe mais, porque é do pobre. Se alguma coisa cair no chão, é do pobre. O pobre pode chegar e pegar as espigas que estiverem perto do final da roça, porque é dele. Ele pode chegar e apanhar qualquer fruta do chão, é dele. Só é roubo se ele pegar da árvore. Caiu no chão, está no chão, é de todo mundo.
Uma vez eu estava lá no seminário de Mariana, você sabe que abacate cai do pé, né? Aí eu vi os abacates assim, lá e estava colhendo. Aí um seminarista que dormia no segundo andar, apareceu na janela e disse assim: eita, vou dizer para o reitor. Aí eu disse assim: não, o abacate está no chão, é do pobre. E eu sou pobre, estou pegando o abacate. Tem a escritura a meu favor. Ele começou a rir. Então veja, a Torá, a escritura, a lei de Moisés, a lei de Deus, já diz isso. Não precisa ninguém vir dizer não. Ele já sabe o que é certo e errado. Não precisa de mais nada, basta a escritura. Ela diz o que é certo e errado. Né? E aí diz assim: meu pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurar, eles se arrependerão. Será? Pois Abraão diz assim: não acredito nisso não acredito que eles vão se arrepender não. Versículo 31. Mas Abraão diz: se não escutam Moisés e os profetas, quer dizer, se eles não levam em consideração a escritura, eles não vão ouvir mais ninguém, nem que alguém ressuscite para falar. Se eles são insensíveis ao que Deus diz na escritura, eles são insensíveis. Não adianta Deus dizer através de mais ninguém. Então o problema aqui é da insensibilidade. As pessoas vão criando um abismo entre as outras e acham que são donas dos bens materiais e que vão poder resolver com os bens materiais o destino futuro delas. Não. Tomar cuidado. Que os bens materiais, em vez às vezes de nos levar para Deus, nos leva para outro lado. Porque ele é uma grande provação. Ter riqueza é uma grande provação. Ter riqueza é sempre uma provação constante de, em vez de servir a Deus, servir a Mamon. É muito fácil os bens materiais se tornarem um Deus para nós. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se avaliar sempre para ver que espaço os bens materiais estão tomando na vida da gente. Então, essa é a partir dessa situação, né, que vai chegar, que a gente pode compreender aí o que acontece com Zaqueu. Porque Zaqueu é o final da estrada. Quando Jesus terminou de subir para Jerusalém, ele encontra Zaqueu. E aí a gente já pode pular para o capítulo 19, né? E aqui no livrinho, né, está na página que vocês podem também seguir. Cadê o Zaqueu? Tá. Quer dizer, eu completo aqui, né? Não está só no do livrinho, não. Eu estou completando, né? Na página 23 tem o Zaqueu. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí no papelzinho que depois eu respondo. Então, na página 23 do livrinho, que é o texto sobre Zaqueu, diz assim: o último episódio da grande viagem de Jesus a Jerusalém, essa grande viagem é a parte central do Evangelho de Lucas, acontece na casa do chefe dos cobradores de impostos. Lucas 19, de 1 a 10. Nesse ponto se mostra a opção por Jesus e o abandono do ídolo da riqueza. Nesse texto de Zaqueu faz uma escolha entre Jesus e Mamon, né, a riqueza. Ele faz a opção dele, faz uma escolha. O tempo todo Jesus está subindo para Jerusalém e diz: vamos fazer a escolha. Jesus, ele tem o mesmo nome de Josué. Jesus e Josué em hebraico é o mesmo nome. E do jeito que antes de entrar na terra, Josué disse: vamos escolher qual Deus que nós vamos servir, quem não vai servir dois. Jesus está dizendo do mesmo jeito. Estamos entrando em Jerusalém e nós vamos ter que escolher qual é o Deus que nós vamos servir, se é a Deus ou se é Mamon. Então vamos servir a Deus ou vamos servir o dinheiro. Então é uma escolha muito difícil, porque de um lado a gente tem, faz parte do kit discípulo, né? O que a gente recebe?
A gente abandona tudo, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, aí a gente recebe perseguições, carrega todo dia a cruz, né? E aí, do outro lado de Mamon, a gente fica rico, a gente veste linho, veste púrpura, fica famoso, né? Todo mundo fala que é a vontade da gente. É tentador ficar do lado de Mamon. É tentador demais, né? Mas Jesus diz, vamos fazer a escolha. De um lado, Mamon oferece tudo. Do outro lado, Jesus oferece a cruz. É complicado. Então, por isso que hoje as pessoas, em vez de estarem dizendo o que Jesus dizia, elas estão dizendo, como é que passa o carro de sonho? Venha que você vai ser curado, todas as maldições vão ser quebradas. Pare de sofrer. Pare de sofrer, não é? Quem é que diz essa proposta que vai dar certo? Mamon. Mamon, essa é a propaganda de Mamon. Tudo na fogueira santa, que você vai ter o trono. A porta da fogueira santa de Israel. Veja o milagre da prosperidade. Deus não nos quer pobres, mas ninguém mesmo. O problema é que alguns têm e outros não. O problema... Você bota só 50, você não tem fé. Você não tem fé, não. Bote mais 100, bota 150 que mostra que você tem mais fé ainda. É a propaganda de Mamon. Oferece tudo de bom nesse mundo. Tudo. Carro, novo. Como é que as pessoas dão testemunho? As pessoas dão testemunho assim, eu era um morador de rua, aí fiquei rico, hoje eu sou proprietário, eu tenho uma microempresa, eu tenho funcionário, eu tenho carro importado, eu tenho apartamento. Propaganda de Mamon. É. E ainda tem que dizer, é porque eu dei tanto na igreja. Porque se você fizer o mesmo, de tudo que você tem, você também fica rico. É a propaganda de Mamon. Jesus está dizendo assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem é mais pobre do que Jacó. Jacó reclinou a cabeça sobre uma pedra. E o filho do homem não tem nem pedra para reclinar a cabeça. Então, não te prometo nada, eu só te prometo o seguinte, se você vier me seguir, você vai levar. Você vai para a cruz. É isso que eu tenho para dizer. Né? É isso que eu tenho para dizer, você vai para a cruz. Você quer ter coragem de beber o cálice que eu bebo, de passar pelo sofrimento que eu passo? Quem sofre é amaldiçoado. E quem... Então veja só, quem segue Jesus tem que passar por aperto. Tem que passar por aperto. O pessoal diz assim, ainda você fala muito sobre o apóstolo Paulo. Eu digo, pois é, mas não penso que é fácil não. Porque ninguém anda com o apóstolo Paulo e não leva pedrada, 40 chicotadas, naufrágio, mordida de víbora. É complicado andar com o apóstolo Paulo. Quem viaja junto com o apóstolo Paulo, a gente só acontece coisa ruim com a gente. Né? E aí, se a gente anda com Jesus, é a mesma coisa. Né? O que aconteceu com os apóstolos? Foram todos mortos. Então, passaram por tortura e depois foram mortos. A cruz não é fácil para ninguém. Então, essa propaganda de que tudo vai dar certo, e para quem dá certo tem fé, e para quem as coisas dão errado é amaldiçoado, isso aí é uma conclusão diabólica, que está contrária ao Evangelho. O Evangelho diz que quem segue Jesus, o verdadeiro profeta, não se dá bem nesse mundo. Ninguém que é fiel a Deus, quanto mais a gente é fiel a Deus, mais a gente está na contramão dos valores. Lembra, o que é exaltado para o mundo é abominável para Deus, e vice-versa. Então, se a gente está mesmo num caminho de fidelidade, a vida dos santos nunca foi fácil. Né? Nunca foi fácil.
Então, quando a gente tem um exemplo de fé, a gente tem exemplo de quem viveu numa situação difícil. E mesmo assim foi fiel. Esse negócio de dizer que quem sofre é amaldiçoado, essa é uma coisa diabólica dizer isso. Ela é contrária ao Evangelho. O Evangelho diz que nós sofremos por causa da iniquidade, ou nossa, ou das pessoas que fazem as coisas contra nós. Mas quanto mais a gente é fiel a Deus, mais a gente passa por aperto. Então, se alguém diz que a gente passa por aperto porque a gente é amaldiçoado, está indo contra o Evangelho. A iniquidade não é sinônimo de injustiça, porque a injustiça você vê logo, e a iniquidade você tem que prestar bem atenção para você ver. A injustiça, você tem uma lei, aí a lei não é cumprida, aí você vê na cara que houve uma injustiça, e se você está num ambiente em que é normal se reivindicar direito, aí você processa, vai à luta e cobra a justiça, porque houve uma injustiça. E a iniquidade não, a iniquidade você tem que ter o olho aberto, sabe por quê? Porque o cara está ali debaixo do viaduto, não tem onde morar, porque não pode pagar um aluguel, e aí você não acha que aquilo ali é errado, não. E a iniquidade, ela nos engana, a injustiça salta logo os olhos. A iniquidade é pior do que a injustiça, porque a gente tem que ter olho aberto para poder ver. As palavras aí vão deixar a gente aqui um pouco todo. A Bíblia de Maria fala de justiça, né? A gente está vendo aqui, né? E a senhora pegou aí com base por isso que eu perguntei a tradução, né? A senhora foi buscar lá no grego. É iniquidade mesmo. Não, tudo bem. Mas assim, eu entender mesmo a palavra, eu sei que é uma palavra. Agora me ficou claro essa questão do inferno, do tormento, isso me ficou claro. Então, para muitas pessoas não vai ficar claro. Pois é, mas não tem problema não. Elas têm que sair da multidão e vir para o curso bíblico. Mas é uma oportunidade boa delas aprenderem. Se querem aprender, vão ter que matricular no curso bíblico, estudar a Bíblia. Não é? É normal que as pessoas lá fora não entendem. Eu estou entendendo porque eu fiz o estudo. Se eu não faço o estudo, não entendo. As pessoas querem entender, mandam fazer o estudo. É assim que funciona com Jesus na parábola, não é? Certo? A gente não pode causar uma mágica de colocar as coisas na cabeça das pessoas. Certas coisas exigem dedicação e estudo, não é? Tá certo? Então veja, a iniquidade, ela às vezes acontece dentro de casa. Dentro de casa. Eu me lembro de uma colega minha que ela pediu à mãe dela: mãe, eu preciso de dinheiro para comprar o livro. Lá na faculdade estou precisando muito desse livro. Era o primeiro semestre da faculdade. A mãe dela disse assim: eu não vou comprar o livro para você, porque eu não vou comprar para as outras. Por que eu vou comprar para você se eu não vou comprar para as outras? Ora, mas as outras não precisavam, quem precisava era ela. As outras não estavam fazendo aquele curso. Ninguém tinha passado aquele livro para as outras. Isso é iniquidade. Por quê? Porque a pessoa precisava de ela tinha uma necessidade, e essa necessidade que ela tinha não foi suprida. Certo? Então as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, e você tem que prestar atenção. Aqui nessa faculdade, ali no banheiro, tem o banheiro o espaço para cadeirante. Por quê? Porque eu não posso exigir que uma pessoa que esteja em cadeira de rodas suba degraus. Ela tem uma necessidade diferente da minha. E equidade é eu pensar na necessidade dela, que é diferente da minha. Agora, se eu digo, não, todo mundo é igual, aí isso é um erro, porque não é. Pessoas são diferentes. E a gente tem que ver a diferença das pessoas. Quando a gente nota a diferença das pessoas, elas são tratadas com equidade. Então veja, em grupos dentro de igreja. Aí tem que tratar todo mundo por igual. Não. Tem gente que precisa de atenção. Você tem que conversar. Tem gente que precisa de carão. Tem gente que se você der um carão, você estraga tudo. Não é? Então você tem que tratar as pessoas diferentes. Uma pessoa já está deprimida e você dá um carão nela, ela é capaz de sucumbir.
equidade. Né? Equidade é uma coisa muito complicada, porque você fica tranquila, eu também fico tranquila, que eu digo, eu cumpro o meu dever. Não. Né? Hoje fulano quis falar comigo, mas hoje não é dia de atendimento, que ela venha amanhã, que o atendimento é amanhã. Não. Fulano está com a necessidade de falar comigo hoje. Isso é equidade. Tá? Mas você fica tranquilo, que ele, não, eu tenho um dia de atender as pessoas, um horário, que vem naquele horário. Por causa disso, uma pessoa já cometeu um suicídio na hora de uma missa, na frente do padre, lá em Minas Gerais, na paróquia chamada Mãe da Igreja. A mulher chegou e disse, padre, eu preciso muito falar com você. Ele disse, vem amanhã, que o horário de atendimento é amanhã. A pessoa entrou na igreja, sentou, ficou cara a cara com o altar, e na hora que ele começou a missa, ela puxou um revólver, um tiro na cabeça. Bem na frente ali. Não, vem amanhã. Dia de atendimento é amanhã. Pessoas são diferentes. Certo? Elas têm necessidades diferentes. E a gente tem que prestar atenção. Equidade é isso. Equidade não é tratar tudo por igual, não. É notar as diferenças. Equidade é que as pessoas tenham suas necessidades, né, supridas. Quando elas precisarem de um ombro, elas têm um ombro para chorar. Quando elas precisarem de comida, elas têm um alimento. Elas têm um lugar para viver. Né? Elas têm um cuidado, etc. Isso aqui é equidade. Agora esse negócio, se eu paro no sinal, o menino me pede as moedas, eu já entreguei, estou com minha consciência limpa, porque já fiz a minha caridade de hoje. Não. Aí, viu como a iniquidade não nos questiona? A injustiça, sim. Mas porque nós temos um forte senso de justiça. Fulano é injusto. Né? Mas a gente não tem esse senso de equidade. São duas coisas diferentes. Muito diferentes. Né? Certo? Bom, então os aqui, né? Que horas são? Para a gente poder saber se pode falar do Zaqueu agora. Vixe, a gente não pode falar do Zaqueu agora não, né? É intervalo, né? Depois do intervalo é que a gente fala do Zaqueu. Tá certo? Então vamos para o intervalo.